você entender o universo, tem que conhecer geometria. E a geometria também vai fazer você entender a dinâmica entre essas múltiplas dimensões, entendeu? E aí que vai entrar a geometria sagrada. Então, o que seria? A geometria sagrada, ela vai te dar parâmetros sobre como abrir canais de comunicação entre as diversas dimensões. E aí você transfere um conceito geométrico para um conceito arquitetônico. Aí entra toda a base da maçonaria, né? Que é como construir um prédio que vai ser um canal de comunicação do mundo físico com o mundo espiritual. Isso que eu ia falar, Daniel, é a outra coisa que eu ia entrar nesse ponto. Por que alguns lugares são mais propícios para esse contato com o sobrenatural ou de mais avistamentos, como cemitérios, templos? Porque você vê que durante a história da humanidade um templo é destruído, é construído outro. Às vezes, mesmo que a pessoa não saiba, a pessoa acaba usando aquele lugar como um lugar sagrado. Sim. É porque alguns pontos na Terra, eles são algum tipo de vórtice, alguma coisa? Sim, isso também é uma questão geométrica. Também, né? Também. Você pega... a Terra, né? Não é uma esfera perfeita, mas é semelhante a uma esfera. E se você coloca se você pega uma bola e coloca objetos geométricos dentro dessa bola, de geometria sagrada... Como assim? Você tem a esfera? Você tem uma esfera e você tem vários... Vamos supor que são vários cubos, um por dentro do outro. Vários cubos interconectados. Tá. Na verdade, são sigilos, né? Certo. São desenhos de sigilos. Esses sigilos, em alguns pontos, eles vão tocar a borda da bola, da esfera. É como se fosse uma bola cheia de triângulos dentro. Esses locais que esses triângulos encostam na parede da bola são esses locais onde tem esses portais no planeta Terra, que são chamadas linhas de lei. Lei L-E-Y, as ley lines. Esses são locais onde devido a questões eletromagnéticas e outras questões, o minério que a região é formada, aquilo ali abre é como se abrisse uma ponte de Einstein-Rosen, né? Uma comunicação. Vamos colocar, tem uma membrana que divide, ela fica mais fina. Isso. É como a gente tem, vamos fazer a metáfora do corpo humano, a gente tem nas veias, tem os capilares, né? Os capilares são aquelas veias mais fininhas onde tem troca de gás. Sei. Ele afina para poder fazer a comunicação, é exatamente isso. Ou, se a gente for ver na pele, no nosso corpo tem alguns lugares que a gente tem uma sensibilidade maior. Uma sensibilidade maior, tem as mucosas, né, onde tem essa comunicação. É como se fosse no corpo humano, né? Exato. Você bota um remédio embaixo da língua, ele entra na corrente sanguínea, porque ali é mais fácil. Se você jogar o remédio na sola do pé, não vai entrar com a pele grossa pra Não, então é isso. Mas tu pode meter um furo no pé também, dar uma seringada no pé. Exato. Mas então, olha lá, ó. O que é isso? Não é exatamente isso, mas é como se fosse isso, né? Isso é as linhas de lei que você botou? As linhas de lei. Então, tem alguns pontos onde cruza, que aí, meu irmão, é só curupira, mula sem cabeça, OVNI. Um exemplo é o Skinwalker Ranch, né? O Skinwalker Ranch construído tem tudo ali, meu irmão. Traçaram, ele tá em cima de um ponto? Ele tá dentro dessa lógica de uma linha de lei, mas além disso, eles têm minérios e calcários específicos que tendem a atrair também esses seres aí. Tá. Então tem lugar... Agora, por exemplo, uma casa mal assombrada, às vezes, é porque houve ali um massacre e aquele derramamento de sangue abriu um portal e deu uma legalidade para espíritos habitarem ali. Eles foram autorizados a estarem ali, né? Locais onde houve muitas guerras, né? Com muito derramamento de sangue. Então, às vezes, abre esse tipo de comunicação, apesar de não ser originalmente um local de grande potencial espiritual. Agora, se você pega, acho que quase que a totalidade das igrejas, as igrejas mais antigas, todas elas foram construídas em pontos desse. Porque os caras que construíram sabiam calcular isso. Quem construía as igrejas e os palácios? Os maçons. Sensibilidade, então, era uma coisa mais de cálculo do que... Geométrica total, matemática ali. É claro que às vezes aparece um espírito ali e fala, constrói ali que ali é mais legal. No caso do Templo de Jerusalém, foi assim. Deus falou, eu quero que construa o templo ali. Não foi Salomão que fez um monte de conta e concluiu. Deus mandou que fosse ali. Então, Vilela, é porque a gente imagina um monte de padre construindo igreja, né? Não é padre que está construindo, pode até ser, mas são os maçons. Eles contratavam. Tem uma corporação de ofício, né? Tipo um sindicato? Um sindicatozinho deles. E com os conhecimentos secretos, né? Eles fechavam o conhecimento para ter um controle, né? Até para valorizar a mão de obra, não vai ensinar aquilo para qualquer um. Então, esses caras construíam esses castelos e templos com todo esse conhecimento da geometria sagrada. E não é vai além da geometria sagrada, isso aí já é arqueometria. A Catedral de Notre Dame, né? Cara, isso aí é fenomenal, cara.
Ó, eu fui para Paris quando era moleque, aí vi a Catedral de Notre Dame sem ter estudado arquitetura. Quando eu estudei arquitetura e fui, quase que eu dei uma cambalhota, que você vê o nível de detalhe, né? Pô. Porque a grande questão da catedral, que é uma catedral gótica, né? É porque o cristianismo estava progredindo mais nessa época, eles precisavam fazer igrejas maiores. Só que o modelo arquitetônico das igrejas românicas tradicionais, era impossível você ter... Tinha um limite? Tinha um limite, você não podia ter uma igreja muito larga e um teto muito alto. Então, qual foi a solução que foi de um abade chamado Abade de Suger? Ele desenvolveu a ideia do arco ogival, que ele é uma ogiva. E aí, o pilar, esse arco, ele fica preso por uma pedra chamada pedra de toque, que deixa ele equilibrado. Dessa forma, a parede, ela podia ser oca. Você não precisava ter uma parede maciça. Por isso que dava para fazer esses vitrais gigantes na parede, essas rosáceas gigantes. Então foi uma solução arquitetônica maravilhosa para conseguir fazer igrejas maiores e conseguir fazer um rombo na parede e botar um vitral gigante. E a estrutura é muito interessante porque você tem a nave central e a nave lateral. A nave é o corredor, né? O corredor central e os corredores laterais. Em cima da igreja, eles colocaram janelinhas, que chama clerestores, e essas janelinhas fazem a luz entrar em 45 graus e ilumina só o corredor central, a nave central. As naves laterais ficam escuras. Aí para fazer o quê? A separação da luz e das trevas, do caminho da luz, caminho das trevas. Cara, tudo pensado. Isso sem falar... Tinha um conhecimento absurdo. É fora do comum, é inacreditável. Faz umas abóbadas enormes. Nas entradas ali, em cima da entrada tem uma linha, cada objeto daquele é um personagem da Bíblia. Tudo muito bem desenhado, né, cara? Impressionante. Ali tem a proporção áurea, né, do Fibonacci, né? Tudo é a base disso aí. Quem começa com esse negócio de matemática e mundo espiritual, na verdade isso... Eu ia falar do Pitágoras, mas Pitágoras aprendeu no Egito, né? O Pitágoras aprende dos egípcios, que a gente imagina o Egito assim, aquelas pirâmides lá, tudo largada, né? O Egito era como se fosse os Estados Unidos e com a sua Harvard, Princeton e Yale, né? Então os gregos iam estudar lá, os que tinham melhor condição. Então Pitágoras chega lá, ele aprende a relação entre a geometria e o mundo espiritual. Tanto que o pitagorismo era uma sociedade secreta iniciática, né? O cara tinha que fazer um rito de iniciação e tal. E por que a geometria surge no Egito também? Porque ali no Rio Nilo, eles calculavam a fase da cheia e da seca, né? E aí eles dividiam a terra, porções da terra, para poder plantar, para organizar as plantações, né? Lembrando numa fase que o homem deixa de ser nômade, ele vira sedentário. Então ele está parado ali esperando a cheia do Nilo para... fertilizar tudo e depois ele vai cair e vai vir a seca. Então, eles começavam a medir a terra para essa agricultura. Então, geo é terra, metria é medir. Geometria é que os caras estavam medindo ali a borda do Nilo para poder plantar, fazer a colheita. Cara, eu olho assim para o mundo espiritual, cara, ou para as coisas sobrenaturais, sempre com um olhar meio científico, assim, né? É meio que como se fossem equações, né? Meio 100%, até simples. Cara. Se você fizer isso e isso, o resultado é isso. Se você fizer, não é? Não, aí vai mais fundo do que isso. Existe uma ordem, que é a OTOA, que é a Ordo Templi Orientis Antiqua. Existe a OTO, né, que o Crowley assumiu o controle e tal. É a Ordo Templi Orientis, e tem a Ordo Templi Orientis Antiqua, né? Que eu não sei se está vivo ainda, mas era até então liderado por um cara chamado Michael Berthier. Esse cara montou um sistema tão complexo, que é um sistema espiritual que mistura voodoo haitiano com ocultismo alemão. O negócio é tão complexo que ele costuma dizer para os iniciados: pô, se você tiver mestrado em matemática, facilita para você entender a minha religião. Porque é um negócio altamente complexo, né? Então, aí tem a história de um amigo meu, né? Muito amigo, que até eu tinha esquecido que era ele a história. Eu contei a história para ele. Você lembra quando um cara fez isso e falou: pô, fui eu? Isso é a pior coisa, né? A história é o seguinte: tinha uma senhora que ela foi para a igreja porque o filho dela ficava possuído. Ela foi para a igreja buscar a cura do filho. Só que o que aconteceu? Ela pediu ajuda para o pessoal da igreja. Falou: vocês poderiam fazer uma visita lá em casa para visitar meu filho e tal? Eu sei o nome dessas pessoas todas, não vou falar para não expor, né? Tá? Mas foi pessoas que era amiga da minha mãe, que a gente conhece. Eu já visitei a casa deles e tal. Então,
ela convidou o pessoal da igreja para visitar o filho e marcou um dia. Tipo, pode ser quarta-feira à noite, que não tinha culto na igreja? Pode. Quando ela chegou em casa, o filho dela já estava possuído e o demônio falou, se você trouxer essas pessoas da igreja aqui para me tirar do seu filho, eu vou matar ele. Aí ela falou assim, não, ela ficou desesperada, né? Não, pelo amor de Deus, não mata o meu filho. Vamos combinar um negócio então, entre em mim. Aí o que aconteceu? Em vez do demônio sair do filho e entrar na mãe, ficou nos dois. Os dois ficaram possuídos. Então a galera foi lá, aí já virou poltergeist a parada, né? Foram 3 caras. Todos 3 amigos meus, né? Não vou nem falar o nome, porque um passou vergonha. Aí, o cara que era o mais graduado tentou expulsar o demônio da mãe e do filho, não saiu. Aí ele falou, cara, chegou pro segundo, eram 3. Tenta aí. Aí o cara tentou, não saiu também. Aí eles chegaram pro terceiro, só que o terceiro era tipo estagiário. Ele foi lá só pra dar um apoio moral, só pra ver como é que é. E aí ele falou, pô, eu não, cara, eu não tenho experiência com isso e tal. Aí ele falou, não, vai que dá certo, né? Eu não consegui, ele também não conseguiu. E na hora que ele foi orar, o demônio falou, você não. Aí ele falou, por que não? Ele falou, você é burro, você não sabe nem falar direito, vai querer orar, vai querer me expulsar. Aí o cara ficou triste, falou, pô, mó vacilo. Aí saiu. Aí os caras, não, meu irmão, bota moral no demônio, não aceita ele te chamar de burro, não. Ele, não, fiquei chateado, pô, nada a ver, fala isso comigo. O cara sofreu bullying do demônio. Depois disso, começou a acontecer um monte de desgraça na vida dele. Nossa, cara. Um monte de desgraça. Aí vem o grande milagre. Esse cara teve uma série de problemas, chegou um momento que ele não conseguia comer nada, nem beber água. Tudo que ele botava pra dentro, ele vomitava. Fez todos os exames possíveis e imagináveis, endoscopia, colonoscopia, cardíaco, rim, fígado. Não tinha nada, o cara tava definhando, meu irmão. O cara surfista, playboyzão lá de Niterói, tava igual um palito, maluco. Aí eu falei com a minha esposa, uma sexta-feira assim, chovendo, frio, né? Ele morava na frente da praia, assim. E eu falei com a minha esposa, falei, ó, vou lá visitar o cara. Aí cheguei lá, pô, na hora que eu olhei ele, eu fiquei assim, impactado. Eu pensei assim, cara, ele não pode ver minha expressão facial que eu tô horrorizado. Porque o cara tava igual sei lá, aquele pessoal de campo de concentração, entendeu? É mesmo? Tipo zumbi. Assim, o maluco era fortinho, devia pesar uns 70, 80 quilos, tava pesando 50, pô. Aí eu falei, caraca, meu irmão, que situação, né, pensando. Aí eu falei, cara, como é que você chegou nesse ponto, cara? Ele as coisas foram acontecendo e tal. E aí o que aconteceu? A gente ficou conversando e eu não orei por ele. Foi passando o tempo. E aí o que aconteceu? Eu olhei no relógio, eu tinha que pegar minha esposa no catamarã. E eu falei, cara, não vou chegar pra ela, se vira, pega um táxi chovendo, né? Falei, pô, eu falei com ele, cara, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma oração, já deu a hora aqui, eu não vi o horário passar, vou fazer uma oração básica e aí qualquer coisa eu deixo ela em casa e volto pra gente orar mais. Aí ele falou, beleza. Eu fiz a oraçãozinha mais fraquinha. Falei, Deus, abençoa teu filho aqui e tal. De repente, cara, ele começou a orar em língua e ele olhou pro teto do quarto e começou a falar, glória a Deus, aleluia. Glória. Aí eu olhei assim, não vi nada, né? Aí ele, glória a Deus, glória a Deus. Aí de repente ele, tô curado. Saiu debaixo da coberta assim. Aí quando eu vi, eu só vi a cabecinha, né? Quando ele abriu, umas perninhas, canelinha. Aí eu olhei e falei, meu Deus, o que é isso? Aí ele, tô curado. Eu falei, pera aí, irmão. Pô, tá frio pra caramba, vento aqui, fica quietinho, senão você vai ser curado de uma coisa, vai pegar uma pneumonia. Aí ele, não, tô curado. Falei, o que aconteceu? Que você começou a orar em língua, olhou pro teto aí, glória a Deus. Ele falou, Daniel, na hora que você começou a orar, cara, eu olhei pro teto do quarto, não vi o teto. Eu vi o céu mesmo. Aberto. E caiu um rio, uma cachoeira caía no meu estômago. Cara, e foi me lavando, eu senti me lavando e me purificou, meu irmão. Imagem absurda de absurdo. Eu conheço esse cara, meu irmão. O cara é amigo, eu ligo pra ele agora, se quiser. E aí que aconteceu? Eu falei, meu irmão, calma. Não vai na empolgação. Deixa eu lá pegar minha esposa e daqui a pouco eu te ligo pra saber como é que deu. Aí fui pegar minha esposa, liguei pra ele no meio do caminho e falei, ei, cara, como é que você tá se sentindo? Ele falou, Daniel, você não tá entendendo, bati um prato de macarrão Coca-Cola, meu irmão. Tô curado, cara. Falei, glória a Deus, meu irmão. Então, assim, foi uma das experiências mais fortes que eu vi na minha vida. Nossa. O cara tinha uma parada que o médico não sabia o que era, tava definhando, morrendo de inanição. Do nada, na oração lá, ele teve fé. Não foi minha oração, que a minha oração foi a mais fuleira do mundo. Aquela oração de, pô, tô com pressa, preciso ir embora pegar minha esposa. Então, assim, cara, coisas sobrenaturais, né? Mas
Foi esse mesmo cara que o pai tava possuído dando soco na... Na verdade, esse cara, a primeira ataque que ele sofreu, antes dele ter esse problema no estômago, ele tava deitado na cama, na casa dos pais. Ele tava, como ele já tava meio doente, ele tava dormindo na casa dos pais, que a mãe tava cuidando dele. Ele falou que ele tava deitado de barriga para baixo com o rosto no travesseiro, e ele falou que de madrugada ele foi esmagado na cama, ele afundou no colchão. Ele ficou até com a cara machucada, ele me mostrou, cheio de arranhão. Ele falou, um negócio me amassou, cara. Uma pressão me afundando. E aí eu lembrei do filme, cara, Exorcismo de Emily Rose. A primeira ataque que a Emily Rose sofre, ela tá sei lá, no alojamento universitário, na universidade, e ela é afundada na cama, né? Eu falei, caramba, achei que isso era coisa de filme, né, meu? Parada é real, né? O negócio existe, mano. Uma outra situação interessante que eu vivi, cara, foi uma vez também aqui em São Paulo, já inverno, assim, frio, cara, chovendo. Aí no final do culto, na época que na Bola de Neve os cultos terminavam tarde pra caramba, né? Já era 11 horas. Cara, como você lembra disso? É. Eu doido pra ir embora, aí vem a senhorinha, você poderia orar por mim? Aí eu falei assim, claro, qual que é o seu problema? Ela falou, então, eu tô ficando possuída aí e tal. Eu falei, mas sem motivo assim? Aí eu tive um discernimento. O que eu falei pra ela? Eu falei, tem alguém que é concorrente da senhora? Eu falei, a senhora trabalha com comércio, não trabalha? Sim. Tem uma concorrente da senhora numa loja do lado que fez uma obra pra te destruir, um trabalho pra te destruir. Foi isso. Mas eu falei pra ela, esse feitiço só pegou em você porque você tá com alguma brecha. Então você tem que pensar bem o que tá acontecendo. Aí eu virei pra ela e falei, a senhora crê que a senhora pode ser liberta? Aí ela me deu uma bronca, sabe o que ela falou? Ela falou, olha só, olha a chuva que tá caindo lá fora. Olha o frio. Você acha que eu saí de casa pra vir aqui pra não ser liberta? É claro que eu creio que eu vou ser liberta. Cara! Aí eu falei, demorou então, vambora. Na hora que eu comecei a orar, meu irmão, ela alterou, começou a me xingar, me ameaçar, falou um monte de coisa. Inclusive, depois desse dia... A mesma voz. A voz. Era a voz dela, mas era muito ódio na voz, assim, entendeu? Falei, de onde que vem esse ódio contra mim que tô aqui pra ajudar? E ela começou a falar um monte de ameaça, nem vou repetir. E depois, montando um quebra-cabeça, eu tive alguns ataques fortes depois desse dia. Comecei a ter umas questões de saúde estranhas. E ela fez um monte de ameaça. E na hora que eu comecei a orar, ela vomitou no altar da igreja. Não tinha mais ninguém pra ajudar a limpar. Tive que ficar limpando o vômito da mulher depois. E aí libertei, ela voltou. Aí eu falei, tá mais leve? Ela, tô ótimo agora, tô bem. Falei, glória a Deus. E aí foi a primeira vez que eu senti medo, cara. Porque eu saí de carro, a igreja estava vazia, saí sozinho, tipo domingo à noite, meia-noite, né? A rua vazia, indo pra casa. Do nada me deu um medo assim que eu lembrei das ameaças que o demônio fez, né? Que eram? Já vou destruir tua família, vou te pegar, vou te matar, não sei o que, te odeio. Aí me veio um negócio assim, falei... Aí eu pensei, me deu a sensação assim, caraca, parada, as ameaças meio pesada, né? Só que eu lembrei, cara, o medo é uma brecha, né? Eu não posso ficar com medo. Eu falei, repreenda esse medo em nome de Jesus, né? Eu tô guardado no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente. Nenhuma arma forjada contra mim vai prevalecer, porque eu sou mais que vencedor. Em Cristo Jesus eu fui repreendendo. Mas me bateu rolou um ataque de medo, entendeu? A dúvida, né? Porque assim... Basta isso, né? Geralmente eu não tenho muito medo dessas coisas, assim, não. Mesmo que você veja a parada... Tá muito poder de adolescente vendo, né? Aí tu meio que se acostuma, né? Então, assim, eu achei estranho. Falei, pô, vou sentir medo uma hora dessa? Nessa altura do campeonato? Então, mas se você não tem medo, tá acostumado... Como que vem o medo de repente? Qual brecha brecha veio do nada, mano. Então, não sei, é uma seta, né? É um ataque. Ele tá tentando me fazer cair nesse ciclo de medo, de desespero. Mas eu tava pensando, o que foi feito diferente dessa vez? Não sei, cara. Talvez eu dei crédito à palavra, né? Comecei acreditei que aquilo poderia acontecer, talvez. Porque isso que as pessoas não entendem, né? O demônio, ele te conhece o seu trejeito, sabe quando você tá com medo só pelo seu jeito, né? E eu tava dirigindo... Mesmo você não demonstra, eu falo, estou com medo, ele saca, ele sente, né? É igual o cachorro, né? Exatamente, é isso que eu ia falar. Eu tava dirigindo e o visual da rua... pareceu talvez mais grotesco do que o normal. Entendi. Ficou meio tenebroso, entendeu? E isso me deu Falei, poxa... Aí eu comecei a calcular, pô, tô sozinho aqui.
no meio da rua, não tem ninguém na rua, o carro não é blindado. Vai que, sei lá, rola aqui alguém dá um tiro. Começou a vir um monte de especulação. Eu falei, não, tá repreendido em nome de Jesus, sai fora. Tô contando isso só pra servir de dica pra galera, né? Pra não deixar isso Pois é. isso pegar, Porque né? meu maior medo é esse.